Fala galera do Literatura e Algo Mais, Bruno Rebouças hoje para gravar um vídeo sobre o Afeganistão. Vamos falar de 2 livros e um filme para a gente conseguir entender o que está acontecendo no Afeganistão agora, por que o Afeganistão é governado pelo Talibã, como o Talibã se formou, como o Talibã conseguiu chegar lá. E vamos falar de 2 livros que eu já indiquei no feed. Vamos começar pelo Caçador de Pipas e também do mesmo autor, do Khaled Hosseini, A Cidade do Sol. E vamos também indicar um filme para vocês aí também acompanharem um pouco da evolução, de como o Talibã se formou, como a Al-Qaeda se formou também, que é esse filme aqui que se chama Jogos de Poder. E nesse filme vocês vão ver que o Tom Hanks não é tão legal assim. E, enfim, vamos começar falando um pouco da história do Afeganistão, né? Como eu comentei com vocês no feed, quando eu indiquei os 2 livros para leitura, para entender também um pouco da situação social do Afeganistão hoje em dia, a gente tem que voltar mais ou menos para a década de 1970. 1970, o Afeganistão era um país que era governado por um rei, era uma monarquia. O Afeganistão é um país que é conhecido como o cemitério dos impérios, né? Nunca ninguém consegue tomar o Afeganistão de uma maneira totalitária. A Inglaterra, por exemplo, o Reino Unido tentou 2 vezes, né? Em 1870 e alguma coisa, que eu não vou lembrar o ano exato, participando ali do Great Games, né, que era uma disputa que o Reino Unido tinha com a Rússia, né, o Império Russo. E a Inglaterra, vou falar Inglaterra, mas é o Reino Unido, né? O Reino Unido tinha muito medo que a Rússia conseguisse tomar o Afeganistão ou influenciasse aquela região onde o Afeganistão está, que é na Ásia já, né? E é muito perto da Índia, né, que sempre foi essa colônia dos ovos de ouro do Reino Unido. Então a Inglaterra dá um golpe, uma invasão provisória, tenta invadir, ela é derrotada 2 vezes, ela não consegue. Só que na segunda derrota, que já é um pouco depois da Primeira Guerra Mundial, já algo como 1920, a Inglaterra faz um pacto com o Afeganistão, apoia a monarquia que está lá, mas quer que o Afeganistão fique sob sua influência, justamente para proteger as suas colônias naquela região, falando especificamente da Índia, né? E naquele instante a Índia e o Paquistão eram um país só. Então a Inglaterra tinha muito medo de que outra grande potência invadisse o Afeganistão e conseguisse ali, de alguma maneira, influenciar os outros países ao redor e prejudicasse as suas negociações com a Índia, ou negociações, o seu colonialismo ali naquele instante. E aí a gente vai avançar um pouquinho mais, porque tem essa monarquia. O Afeganistão é um país, por exemplo, todo mundo sempre escuta muito falar do Império Otomano, né? E o Afeganistão era o 2º maior império muçulmano, atrás somente do Império Otomano, que vai terminar depois da Primeira Guerra Mundial, quando é dissolvido, né? E aí vários países no Oriente Médio e na Ásia vão ser formados depois que o Império Otomano vai ser dissolvido. E aí a gente vai dar um saltão agora lá para a década de 70, porque é onde a gente vai chegar para começar o livro O Caçador de Pipas. Khaled Hosseini é um escritor afegão muito bom. O Caçador de Pipas é um dos primeiros livros assim que eu li, e é um dos livros também responsáveis também pelo meu hábito de ler. Eu me apaixonei fortemente. Tem um filme também. O filme eu não acho muito bom, mas dá para assistir e entender bastante também da obra. O livro não é tão grosso, o livro é mais ou menos médio e uma leitura que flui muito bem. É um filme-livro, assim, você consegue visualizar muitas coisas. O que acontece é que quando chegou 1978 vai ter a Revolução Saur. E a Revolução Saur ela vai derrubar a monarquia e vai fundar a República Democrática do Afeganistão. E aí vai surgir um partido chamado PDPA, Partido Democrático do Povo Afegão. Eles têm ligação com a União Soviética. Eles decretam que o Estado vai ser laico e secular. O Estado secular é o Estado que existe a separação entre religião e Estado. E isso desagrada muitos religiosos, né? O Afeganistão é um país muçulmano. E há uma abertura também, direitos para as mulheres. É mais ou menos quando começa o livro, aqui em 1970. A Revolução Saúde é de 78, mas o livro eu acho que começa um pouquinho antes. Porque no livro tem alguns comentários das 2 crianças que são as protagonistas, o Ami e o Hassan. Mas o livro eu vou falar já já, vamos continuar falando um pouco do contexto. Quando o PDPA derruba a monarquia, eles abrem o país, eles ampliam os direitos das mulheres. Como é um país muçulmano, eles também separam a religião do Estado, o que desagrada demais os mujahidins, que são os religiosos.
Em 1979 vai haver uma série de tentativas de tensão social, política, né? Os militares vão matar um representante do PDPA, então vai haver um racha no partido, e nesse racha do partido vai ser fundado dois grupos, os radicais e os gradualistas. Então a União Soviética vai invadir o Afeganistão, e aí vai começar a Guerra do Afeganistão. A Guerra do Afeganistão ela é essencial para a quebra da União Soviética 10 anos depois. Em 1989 acaba a guerra, e o custo que a União Soviética teve no Afeganistão é um dos grandes responsáveis pelo colapso soviético em 1991. Nesse sentido, a gente vai falar um pouquinho agora, antes de falar do livro, fazer um parênteses por filme aqui do Tom Hanks, porque os Jogos de Poder, inclusive tem a Julia Roberts, o personagem do Tom Hanks, ele vai tentar fazer uma parceria entre diversos países ao redor do Afeganistão, Paquistão, Israel, Estados Unidos, Arábia Saudita, para financiar grupos religiosos que estão combatendo justamente a União Soviética. Né? Então os Estados Unidos vão financiar fortemente esses grupos, a Arábia Saudita também tem todo o interesse também religioso, o Paquistão que está próximo, Israel também tem o interesse também de que o Afeganistão não caia totalmente nas mãos ou de grupos muito radicais e principalmente na União Soviética, sob a zona de influência daquela região. Então esses países vão financiar fortemente os grupos religiosos. E aí a gente vai ver que o Tom Hanks não é tão legal assim, né? Mas brincadeira, o Tom Hanks sempre é legal pra caramba. E ele é um congressista e ele começa a juntar dinheiro de muita gente rica nos Estados Unidos para financiar os grupos armados, porque os Estados Unidos, nós estamos no contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos não vai entrar diretamente numa guerra. Os Estados Unidos tinham acabado de sair da Guerra do Vietnã, que é uma guerra que tem alto custo político e alto custo econômico para os Estados Unidos, fora a humilhação que os Estados Unidos saíram derrotados. E aí a gente vai agora voltar para o Caçador de Pipas, porque o Caçador de Pipas justamente tem um momento essencial, que é quando a família do Amir sai do Afeganistão. A família do Amir é uma família rica, ele é muito amigo do Hassan, que é um menino que é filho do empregado, e quando há a invasão da União Soviética, a família rica do Hassan, do Amir, desculpa, ela foge. E aqui a gente vai vendo o contexto da guerra socialmente, da tentativa de saída do país, como a gente acabou de ver com a retirada das tropas americanas do Afeganistão e a retomada do poder pelo Talibã. Então, acabando a guerra, em 1989, vão surgir alguns grupos, grupos financiados pelos Estados Unidos para derrotar a União Soviética, o que dá certo na geopolítica para os Estados Unidos naquele instante. Só que em 1988 vai surgir, Osama Bin Laden vai fundar a Al-Qaeda. E aí a Al-Qaeda todo mundo conhece, a Al-Qaeda fez os atentados terroristas de 2001, que vai ser responsável pela invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão. Porque em 1996, o Talibã, que foi fundado oficialmente em 1994, que é um grupo, Talibã em Pashtur, que é a língua do Afeganistão, da maioria do Afeganistão, significa estudantes, né? E esses caras foram treinados pelos Estados Unidos para combater a União Soviética. Então esse grupo vai tomar o poder em 1996 e vai assumir a presidência, vai assumir o governo do país. E vai voltar a ser um país, o Estado Islâmico do Afeganistão. Vai voltar a não haver mais a separação entre Estado e governo, e principalmente o direito das mulheres, a repressão a grupos oposicionistas, assassinatos, mortes e tudo mais. E aí é quando começa esse livro que é maravilhoso, talvez dos dois, eu acho que esse aqui a história é muito consistente, a história é muito melhor, que é a história de Laila e Marianne. Elas casam com o mesmo cara, elas têm uma diferença grande de idade, mas aqui já está sobre o governo do Talibã, isso aqui já começa pós-94, que é mais ou menos quando termina o Caçador de Pipas. O Caçador de Pipas termina já com o Talibã no poder. E aí o Amir, ele volta para o Afeganistão depois de mais de 20 anos fora, para tentar encontrar o Hassan, o amigo dele de infância que ficou quando teve a invasão soviética. E aí aqui é uma história comovente, e a gente está vendo outra vez, as mulheres vão ser provavelmente não, elas vão ser o público que vão sofrer mais a repressão do Talibã outra vez, agora que o Talibã reassumiu o poder, e os Estados Unidos invadiram o Afeganistão em 2001
para tentar pegar a Al-Qaeda, porque o governo do Talibã tinha uma ligação estreita com a Al-Qaeda e deu abrigo para a Al-Qaeda. Esse vai ser o motivo que os Estados Unidos vão invadir. Então, esses dois livros são muito importantes assim para conseguir entender, além de serem ótimas duas grandes indicações, para a gente conseguir entender o que aconteceu com o Afeganistão antes da invasão dos Estados Unidos, que é algo mais atual, 2001. Só que, assim como a Inglaterra, assim como a União Soviética, os Estados Unidos tampouco conseguiu dominar totalmente o Afeganistão. Ele segue sendo esse país muito difícil de ser controlado, dominado, principalmente pelas suas regiões montanhosas. Então o Talibã, que parecia morto, parecia que subjugado, em 2 semanas retomou o país. E agora provavelmente vai acontecer com as mulheres o que acontece nesse livro aqui, uma grandíssima repressão, as mulheres não podem estudar, as mulheres não podem sair de casa, as mulheres dependem de tudo do marido ou da autorização do masculina para fazer alguma coisa. Então são 2 livros que eu acho fantásticos, principalmente A Cidade do Sol. E aí A Cidade do Sol já é um livro já que se passa nos anos 90. Os 2 livros são desse maravilhoso autor Khaled Hosseini, que é afegão, radicado nos Estados Unidos. E esse foi as indicações de hoje, né? E falar um pouco desse contexto da história do Afeganistão, que é um país que sempre foi muito invadido, estrategicamente ele é muito importante, porque ele está numa região que conecta muitos países desse grande jogo de poder que é a Ásia e o Oriente Médio, e principalmente um país que, ao dar suporte ao Al-Qaeda, também se associa diretamente ao terrorismo. Só que tanto o Talibã quanto a Al-Qaeda foram financiados pelos Estados Unidos para derrotar a União Soviética. Deu certo naquele instante, mas depois se voltou contra si mesmo. Então é isso. Um abraço.